Olá, irmãos, muito boa noite. Nessas noites frias que têm sido feitas aqui na nossa cidade de Mairinque, nós vamos hoje, nesta noite, nos aquecermos um pouquinho com o estudo da Palavra de Deus. Nós vamos estudar um tema advindo do capítulo 7 do livro do pastor Marcos Lucado sobre a graça. O título é Confessando com Deus. E hoje, neste capítulo, eu quero abordar aqui 4 importantes pontos com vocês. 4 lições espirituais que eu extraí ao ler este capítulo e eu quero aqui, de forma muito singela, compartilhar com vocês nesta noite. Ok? Antes, eu queria convidar a você a fechar os seus olhos e orar conosco. Querido e eterno Pai, grande Deus que estás nos céus, nós iremos agora, ó Pai, meditar um pouco em Sua palavra. Iremos estudar a Sua palavra. Para tanto, pedimos que a iluminação do Espírito Santo se faça presente conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, estamos aptos agora a abrirmos a Santa Palavra de Deus e olharmos um pouquinho mais de perto para este tema, Confessando com Deus. Como eu disse, 4 grandes lições, 4 atitudes que nós temos que ter. Primeira atitude, nós temos que reconhecer o nosso estado de pecador, que nós somos pecadores. Há alguns textos importantes na Bíblia que falam sobre isso. Eu separei 2 deles. Se você quiser acompanhar, o primeiro está em Salmo capítulo 32, verso 3 e 4, e diz assim: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O primeiro texto fala aqui do pecado de Davi com Batseba, e no próprio capítulo, o pastor Marcos Lucado relata o estado espiritual que Davi se colocou. Davi, ao pecar e tentar esconder o seu pecado, ele não conseguia dormir. Encostava a sua cabeça no travesseiro, mas o sono não vinha. O que vinha? Pensamentos incriminadores. O que vinha? Ansiedade, falta de sono. E ele não cochilava. Na verdade, ele não dormia, não conseguia descansar. Alguns pequenos cochilos aqui e acolá, porque ele não confessou o seu pecado, ele não confessava o seu pecado. E isso fez com que Davi chegasse até a adoecer. Quando nós também não reconhecemos o nosso estado de pecador, não reconhecemos os nossos erros, os nossos defeitos, esse mesmo estado de abatimento que esteve lá com Davi também acaba tomando conta do nosso coração, do nosso ser. Há um outro texto, talvez ainda mais profundo, e é o de 1 João, capítulo 1, verso 8, que diz: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Olha, chama a atenção aqui para esse texto. Releia lá na sua casa, com tranquilidade, com oração. Com certeza Deus vai falar também ao seu coração. O texto diz que se nós dissermos que nós não temos nenhum pecado, a nós mesmos nos enganamos. Veja, você já ouviu aquela frase, né? Me engana que eu gosto. E às vezes a gente mesmo acaba se enganando. Nós nos enganamos. Nós cometemos um auto-engano, dizendo assim, não, você errou. Não, eu não errei aqui. Isso aqui não é um erro, não é bem um erro. Ou quando nós somos confrontados e alguém nos confronta, diz, está aqui, ó, você errou. Você vai dizer assim, errei, mas olha o que fulano fez também. Fulano fez algo pior. Fulano fez algo muito mais escandaloso do que eu. Né? E a gente tem aqui esses erros, essa dificuldade de lidar com os nossos pecados, com os nossos erros. Nós estamos vivendo aqui no nosso país um grande exemplo disso. A pastora lá, a Flor de Lis, que foi já tida aí como a principal mandante do assassinato do seu esposo, também pastor lá.
E qual foi entre aspas, né, a frase, a desculpa que ela deu? Ela diz assim, eu não suportava mais viver com ele, não conseguia mais viver com ele. E se eu me separasse, eu traria vergonha para a causa de Deus. E aí então ela achou que matando o marido não traria vergonha nenhuma para a causa de Deus, né? Olha que absurdo. A desculpa que ela deu, no final das contas, assim, não, o que eu fiz foi para não trazer vergonha para a causa de Deus. Então eu não ia me separar, imagina, me separar ia trazer vergonha para a causa de Deus. Nós temos dificuldades de lidar com os nossos erros. Nós temos muita dificuldade de reconhecer que nós erramos, que nós somos pecadores. E esta é uma coisa complicada, complicadíssima. Eu tenho essa dificuldade, você também tem essa dificuldade. Sabe por quê? Porque nós temos que reconhecer que nós temos limitações, que nós temos falhas. E como é difícil, não é? Reconhecer que nós temos algumas limitações. Que eu não consigo fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, que errei ao fazer isso, que errei ao pensar daquela maneira, que errei ao responder desta forma, que errei ao agir de determinado ato, determinada ação que fiz, errei. Nós temos imensa dificuldade com isso. E nós já parece que aprendemos a ter essa dificuldade em reconhecer os nossos erros desde a infância. Quando você está lá, quando a cozinha está vazia, só está aquela criancinha lá, de repente você escuta um barulho, quando vai olhar é um copo que caiu da mesa. E pergunta para ele, André, quem derrubou o copo? Só está o Andrezinho lá na cozinha. O que ele vai dizer? Não sei, não fui eu. Não é verdade? Porque isso já é um mal nosso, do ser humano. Nós temos dificuldade de reconhecer o nosso estado de pecador. Mas nós precisamos reconhecer que somos pecadores, que temos cometido pecado, que temos limitações, que não podemos fazer tudo, que não conseguimos dar jeito em todas as coisas. Nós temos que reconhecer. Será que hoje não é o momento de você reconhecer no seu coração que você é pecador? Que você não consegue fazer tudo, que você tem limitações, inclusive na área espiritual? Segunda grande lição que nós extraímos para hoje. Primeira, temos que reconhecer que somos pecadores, nosso estado de pecador. Segunda, temos que conhecer a graça abundante. Porque não basta apenas você saber que você é um pecador, reconhecer que você é um pecador. Porque sem reconhecer a graça abundante e apenas saber que você é um pecador miserável, te traria desespero à sua alma. Mas agora o segundo passo é você reconhecer que a graça é grandiosa, que a graça é maravilhosa. Em Romanos capítulo 5, verso 20, Paulo diz assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Há um superlativo, superabundou. Perceba que por maior que seja os nossos erros, nossos pecados, nossas limitações espirituais, nossas falhas, nossas quedas, a graça sempre é maior do que isso. Talvez nessa noite você esteja pensando assim, pastor, eu tenho cometido tanta desgraça na minha vida. Eu cometi às vezes alguns pecados, pensei algo que não deveria pensar, agi de uma forma que não deveria agir. Reconheço meu pecado. Qual é o segundo passo? O segundo passo é você reconhecer a imensidão da graça. É reconhecer que a graça ela é muito maior do que o seu pecado. Inclusive, há um hino muito antigo, como diria a Patrícia, né, da velha guarda, que provavelmente, talvez aí os mais antigos da fé, a Cris, a Angélica, talvez conheça, que diz assim, maravilhosa graça, maior que o meu pecar. E é exatamente isso, a graça é maior que o nosso pecar, porque ela superabunda, onde o pecado abundou, a graça superabunda. Ela é maior que o nosso pecado, nós temos que reconhecer que a graça é abundante. Terceiro ponto, agora ao reconhecer que nós somos pecadores,
entender e conhecer que a graça é muito maior que o nosso pecado, nós temos que tomar agora a terceira atitude, que é confessar os nossos pecados. Há um texto bíblico, eu quero citar dois textos bíblicos, na verdade. O primeiro é Salmo 32, verso 5, que diz assim, Salmo 32, verso 5, diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Perceba, Davi aqui, após ter cometido o adultério com Batseba, ele, arrependido, corre aos braços de Deus, certo da graça abundante de Cristo, da graça abundante de Deus. E ele diz assim: vou confessar o meu pecado, porque eu tenho certeza do Deus que eu sirvo, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. E ele confessa o seu pecado a Deus. Essa confissão não é porque Deus não sabe que a gente cometeu o pecado, não é porque aquele pecado é oculto aos olhos de Deus, não é para isso, mas é para que nós mesmos tenhamos a certeza de que somos pecadores e de que reconhecemos uma salvação na graça de Deus. Por isso a gente confessa os nossos erros. Há uma frase muito bonita no livro do pastor Max Lucado que diz assim, abre aspas: o poder da confissão não está com a pessoa que a realiza, mas com o Deus que a ouve. Perceberam? O poder da confissão não está comigo que eu estou confessando, porque eu vou acabar esquecendo de confessar alguns pecados que eu cometi. Isso é claro, porque a gente comete tanto pecado, tantos erros que nós cometemos, que às vezes ao final do dia, quando nós nos ajoelhamos ali para dormir, ou oramos em algum momento pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, Deus vai dizer assim: filho, você não confessou esse pecado aqui, então esse aqui eu não te perdoo. Não é assim, porque Deus sabe do nosso coração, conhece o nosso coração. E é claro que nós não vamos realizar uma confissão assim exemplar, sem erro nenhum, porque o poder não está em quem confessa, em quem realiza a confissão, mas está no Deus que ouve essa confissão. E isso é que é bonito. Há um outro texto também que o pastor Max Lucado cita, e esse texto é um desejo do meu coração. Eu tenho já esse texto entesourado no meu coração há muito tempo. E esse texto é um desejo muito grande no meu coração já há algum tempo. Na verdade é um sonho meu. Eu sonho com uma comunidade dessa forma. E espero não só realizar na volta de Cristo, mas espero realizar aqui na terra. Que é o texto de Tiago 5, verso 16. Quando Tiago diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. Viram? A Bíblia também nos fala que a nossa confissão não deve ser apenas a Deus, mas pode e deve ser aos irmãos, uns aos outros. Com que finalidade? Qual é a finalidade disso? De confessar o meu pecado ao meu irmão ou à minha irmã? Qual é a finalidade? Finalidade, diferentemente dos nossos irmãos e queridos amigos os católicos, que é de confessar ao padre, para o padre dar ali o perdão, oferecer o perdão, não é isso. É confessar para ter alguém para você se abrir. E esta outra pessoa, esse irmão ou essa irmã espiritual, lhe abraçar com os braços fraternos da graça, dobrar os joelhos e orar por você. E orar com você e orar por você. Para quê? Qual é a finalidade? O texto fala para serem curados, para você ser curado. Nada mais é do que você encontrar nesta pessoa, desse irmão, ou dessa irmã, ou desse líder, do pastor, ou de quem quer que seja, uma pessoa que te ama em Cristo Jesus e que, assim como Cristo Jesus, está disposto a dobrar os seus joelhos e orar por você, intercedendo por você, para que você seja curado. Eu sonho com uma comunidade assim, né? Que você pode se abrir com os seus irmãos e dizer: irmãos, essa semana eu cometi um erro muito grande, cometi um pecado muito grande. Já confessei ele a Deus, já pedi perdão, mas quero confessar a vocês. E os irmãos o abraçam e dizem: irmão, o senhor vai continuar firme na fé,
vai continuar caminhando. Deus já lhe perdoou, nós estamos aqui para orar junto com você. Quarto ponto, nós já vimos aqui. Primeiro, temos que reconhecer o nosso estado de pecador. Segundo, temos que conhecer a graça e ela é abundante. Terceiro, temos que confessar os nossos pecados. E quarto, nós temos que ter a certeza do perdão. Em 1 João capítulo 1, verso 9, a continuidade lá do verso 8, diz assim, o texto bíblico. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, se referindo a Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O texto fala que Cristo, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, não existe um pecado pelo qual você cometeu que Jesus Cristo não morreu lá na cruz do Calvário. Todos os nossos erros, todas as nossas faltas, todas as nossas debilidades, Cristo as conhece e já as enfrentou lá na cruz do Calvário, já carregou sobre os seus ombros lá na cruz do Calvário. Basta apenas nós dizermos sim para a graça e permitir que a graça aconteça no nosso coração. Quem sabe enquanto você ouve, vê esta mensagem, o Espírito Santo não tocou no seu coração e você não queira dizer hoje, Senhor, eu quero que a graça aconteça aqui, agora, dentro do meu coração. Se esse é o seu desejo, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, obrigado por esta graça abundante que o Senhor disponibiliza em Cristo Jesus. Nós sabemos e entendemos que temos que reconhecer que somos pecadores, mas temos que entender que a graça ela é muito maior do que o nosso pecar. Temos que confessar os nossos pecados a Ti, com a certeza de que o Senhor vai nos purificar, nos perdoar e nos salvar em Cristo Jesus. Que essa certeza seja plena e completa em nosso coração. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém.